direto para a entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora sobre segurança pública, recadastramento de armas e a Cracolândia, não é? Eu converso com a Carolina Ricardo, que está aqui comigo, que é diretora executiva do Instituto Sou da Paz. Carolina, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, Carolina, nós tivemos aí alguns dados que mostraram uma certa piora numa situação de melhora que nós vínhamos tendo nos últimos anos em relação à redução da violência, aqueles crimes letais intencionais. Não é? Houve aumento, inclusive, em São Paulo, no último trimestre do ano passado. Eu queria saber a que você atribui essa piora que houve no ano passado, principalmente. A explicação sobre queda e aumento de homicídios é sempre muito difícil, porque, infelizmente, no Brasil, a gente investiga e esclarece muito pouco esses crimes. Acho que esse é um problema. A gente não dá a resposta adequada, portanto, a gente não chega nos responsáveis e nem tampouco tem clareza das dinâmicas por trás. Mas acho que tem algumas coisas que podem explicar. A gente sabe que nos últimos 5 anos a gente viveu quedas, com alguns momentos de aumento. A pandemia foi um ano, 2020, um ano em que aumentou. E é possível ter alguns fatores, né? Em muitos casos a gente sabe que tem estados que a dinâmica do crime organizado eventualmente pode contribuir para um certo apaziguamento. Não quero dizer que são responsáveis pela redução, não é isso, mas há um apaziguamento que pode contribuir para eventualmente um aumento quando esse apaziguamento diminui. Há também a questão das armas de fogo, há todo um debate, né? Ainda que tenha havido uma queda nos homicídios, a gente viu crescer tipos específicos de homicídios com arma de fogo, por exemplo, mulheres mortas nas residências por arma de fogo, é um percentual que tem aumentado. Casos de crimes banais, né? A gente tem visto também uma coleção de casos em que há brigas banais, casos de pessoas que têm armas de fogo e acabam executando suas companheiras. E, claro, eventualmente, dinâmicas localizadas, né? Por exemplo, no estado de São Paulo, a gente sabe que onde há aumento é um local em que a criminalidade organizada volta a ter força, né? Então, é preciso, antes de mais nada, analisar melhor onde estão distribuídos esses crimes e a gente investigar e dar resposta adequada para entender, inclusive, com mais precisão, o que explica essa queda ou esse aumento que a gente viu agora, né? Agora, você mencionou. Carolina, nós temos o Ministério da Justiça, o novo governo, fazendo recadastramento das armas, tentando um controle maior, passando do Exército para a Polícia Federal, que acho que tem condições maiores, inclusive de rastreamento, né? Recadastramento dos CACs, principalmente, que se liberou muito o uso de armas, com redução do que se pode adquirir de munição. Esse é um controle da arma. Agora, quando você faz um plano de segurança mesmo para o país, tem aquela questão da criminalidade, você falou do crime organizado, e tem esse crime que estaria relacionado até com liberação de armas, que é feminicídio, que é aqueles fatos ocasionais. Como é que você pode definir uma política que tenha uma abrangência nesses dois aspectos? Acho que para falar um pouco do controle de armas, né, é preciso dizer que não se trata de ser contra as armas de fogo, mas de ter uma política responsável, porque o aumento da circulação de armas gera vários efeitos negativos. Um deles é isso, aumenta o uso de armas em crimes banais, ou tende a aumentar, ou em casos específicos, como eu disse, por exemplo, mulheres mortas dentro de casa. Em relação ao crime organizado, também tem um impacto. A gente sabe que uma parte dessas armas, não é uma parte, não é a totalidade delas, mas elas acabam migrando do mercado legal para o ilegal. A gente viu muitos casos em que isso acontece. Então, é muito importante que o governo, além de avançar nessa política de controle de armas, agora com o recadastramento, também implemente uma política nacional de segurança pública, que seja capaz, por exemplo, via Fundo Nacional de Segurança, que é um recurso federal, incentive os estados a adotar políticas de esclarecimento de homicídios, de integração entre as polícias, de investigação da criminalidade organizada, trabalhar políticas de prevenção, lidar com as causas dos crimes quando eles acontecem e, claro, ter uma inteligência integrada entre os diferentes entes federativos para enfrentar o crime organizado, que também é um ponto. E aí a gente tem que falar do sistema prisional, que precisa de investimento, mas a gente precisa prender melhor no Brasil, destinar o sistema prisional para os crimes mais graves, porque senão a gente vai continuar com um sistema que acaba gerando mais criminalidade organizada do que evitando esses crimes. Você tem uma superlotação dos presídios e não necessariamente isso contribui para dar mais segurança para a população em geral, né? Exatamente, quer dizer, não se trata também, de novo, de dizer que não é preciso aplicar a pena de prisão, mas a gente precisa usar de forma racional. Eu gosto de dizer que a gente usa o remédio tarja preta para dor de cabeça. A gente aplica a prisão para qualquer tipo de crime. Claro que criminosos precisam ser responsabilizados, mas a gente precisa ter penas alternativas, medidas cautelares que funcionem
funcionem para responsabilizar os crimes mais leves e destinar a prisão para os crimes mais graves. Porque no caminho que a gente segue, a gente vai ter uma explosão ainda maior do sistema prisional, não vai reduzir a violência e vai fortalecer o crime organizado que se fortalece dentro dos presídios no Brasil. Agora, você falou de feminicídio e houve um endurecimento da legislação em relação a isso, que não inibiu o aumento do número de casos. A gente também tem recordes que são lamentáveis em relação ao público LGBTIA+, né, recordes de mortes. Nós temos uma violência muito grande também, mortes de negros, a letalidade é muito maior. Então, você percebe que tem uma outra coisa cultural, educacional no país também. Né? Exatamente. Né? A gente viveu um período em que se falar de violência contra a população negra, violência contra a mulher, violência contra a população LGBTQIA+, é chamado de mimimi. Né? E isso, e muito nas redes sociais, muitas vezes lideranças políticas também desrespeitando esses grupos, menosprezando a violência sofrida por esses grupos. Isso, de alguma forma, tende a fortalecer as pessoas, legitima aquelas pessoas que querem praticar violência contra esses grupos. Né? Então, é preciso entender que, sim, há recortes específicos. A violência é distribuída de forma desigual para esses grupos e a gente precisa encarar os fatos, a gente precisa treinar as nossas forças de segurança, nosso sistema de justiça, para lidar melhor, por exemplo, com as mulheres vítimas de violência. A gente precisa entender que o racismo está presente na atuação, por exemplo, policial do sistema de justiça. Não que alguém saia para atingir uma pessoa negra, mas é um racismo estrutural. A gente, às vezes, nem se dá conta que está manifestando o racismo. Tem uma desconfiança muito maior e leva a uma ofensiva, uma ação ofensiva pior. Né? Exatamente. Então, a primeira coisa é a gente entender, enquanto país, que esses são temas relevantes, encarar isso com alguma tranquilidade, entender que é preciso fazer um trabalho de formação, de treinamento, ter protocolos específicos para lidar com esses tipos de violência, criar serviços sociais para ajudar e apoiar as polícias a lidar com esses grupos. Né? A questão da mulher vítima de violência, ela precisa de apoio, ela precisa de autonomia financeira para poder se libertar do seu agressor. Não é ela só apenas se esconder, não é? Exatamente, ela precisa de rede de assistência social, de casas de acolhimento. Então, é preciso política pública mais ampla e o primeiro passo é reconhecer que essas violências existem e que a gente precisa lidar com elas e não negá-las. E agora a questão da Cracolândia, que acaba se misturando com questão de violência e criminalidade também, além de moradores de rua, e a gente tem um tratamento meio que por igual de tudo isso, né? Olha, esse tema eu confesso que eu estava preocupada com ele, porque infelizmente não há uma solução simples, não dá para dizer uma única medida. Eu acho que a gente teve experiências que deram mais ou menos certo, né? Acho que o primeiro ponto é entender que assim, essa população existe, ela está ali e a gente precisa lidar com ela. Então, qualquer medida que seja simplesmente dispersa, tira da frente, afasta, tira os pertences, tira o RG, que o cara acabou de conseguir o RG junto ao poder público, isso não vai resolver o problema, isso só vai agravar porque essas pessoas estão aí. Então, a gente precisa de uma integração entre a prefeitura, o governo estadual, políticas de redução de danos. A gente não vai conseguir acabar com o uso de droga por parte dessas pessoas. Aquelas que quiserem deixar as drogas, a gente precisa ter um serviço para conseguir manter a abstenção e fazer um trabalho integrado com a saúde, com a assistência e a polícia em último caso. Acho que a gente viveu essa ideia da dispersão na cidade de São Paulo, né? Era mais concentrada, e isso se espalhou, isso está por todo lado. E talvez não tenha sido a melhor medida, porque hoje o poder público acaba usando a força para lidar com essas pessoas. Então, demanda um trabalho de médio prazo, articulação prefeitura e governo do estado, políticas de redução de danos para quem não consegue largar as drogas, política para fomentar e manter a abstenção no caso daquelas pessoas que queiram deixar de usar, e produzir saúde, produzir educação e saber que as pessoas vão estar ali. A gente não vai conseguir simplesmente desaparecer com elas. Então, a gente precisa aceitar isso e lidar de uma forma melhor. Eu sei que não é fácil, enfim, é até difícil se colocar nesse lugar, não sou gestora pública, mas é preciso entender que é médio prazo, é saúde, é assistência social, é lidar com essas pessoas. Não é criminalidade. E não é ir lá arrancar cobertor. E claro, quando há crimes acontecendo, é preciso lidar também, porque o comerciante também sofre com isso. Né? Então, e nessa dispersão a gente viu muitos casos de arrastões no comércio, o comerciante muito mais inseguro, porque não se sabe o que motivou essas ações. Né? Exatamente. Acho que tem uma dimensão que é criminal, quando há o crime, né? A polícia precisa agir, mas não agir de forma violenta. Essas pessoas precisam ser encaminhadas para os respectivos tratamentos, porque também não dá para tolerar o crime dessa forma. A gente também entende que para quem está nessa situação como comerciante é muito difícil. Por isso que eu falei, é um tema duro, porque não tem uma solução fácil, mas eu acho que, sobretudo em relação à atuação policial, ela precisa ser muito mais responsável, é muito mais desafiador para os policiais que estão ali, mas eles precisam lidar de uma outra forma e não com o uso de força tão excessivo.
É isso, eu agradeço muito a Carolina Ricardo, diretora executiva do Instituto Sou da Paz. Obrigada pela sua presença, Carolina, uma boa noite. Eu que agradeço, obrigada. Com vocês.